Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, do ano de 2016, que tem como objetivo colher o opinamento sobre a proposta legislativa que torna o subsídio mensal do Procurador-Geral, do Procurador de Justiça, certo? Como está na lei, do Procurador de Justiça, correspondente a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, só uma ligeira explicação. Essa sessão foi solicitada até com uma certa urgência e isso até nos impediu de mandar com bastante antecedência o projeto de lei para que Vossas Excelências pudessem tomar conhecimento, porque na quarta-feira passada, durante a sessão do Pleno, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, ele levou à apreciação daquele plenário um projeto de lei semelhante a esse. Nós não sabíamos que ele iria apresentar isso aqui e foi aprovado, então, por unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça, e eles já pretendem encaminhar com urgência à Assembleia Legislativa, mas nós conseguimos ganhar lá com eles pelo menos alguns dias para que a gente pudesse também fazer o encaminhamento conjuntamente de um projeto também igual ao nosso. Esse projeto, ele nada mais é do que uma legalização, vamos dizer assim, tornar em lei aquilo que já hoje nós temos através de resolução. Nós temos o subsídio que hoje está fixado, ele está fixado dessa forma, 90 inteiros e 25 centésimos, subsídio de Procurador de Justiça, que é o teto dentro da instituição. Ele já está exatamente dessa forma, só que através de uma resolução. Essa resolução foi autorizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas ainda hoje, essa resolução, tanto a nível de Ministério Público como a nível de Judiciário, elas estão todas duas, aqui a do Ministério Público no CNMP, a do Judiciário no CNJ. Todas duas estão fundamentadas em decisões liminares. Não há sequer uma decisão de mérito lá nesses dois conselhos, no CNJ e no CNMP. Então, a gente colocando isso aqui na lei, como já existe hoje em 18 estados, fora o Rio Grande do Norte, né, que ainda não é lei, lógico, essa lei hoje aqui já existe, dessa mesma forma, em 18 estados no Brasil inteiro. E isso aqui, essa lei, a grande vantagem dela é que a gente não vai mais precisar ficar, então, a cada reajuste lá do ministro do Supremo, nós não vamos precisar ficar indo ao Legislativo sempre lá com um novo projeto de lei e sempre dependendo, então, da aprovação. A gente até hoje não tem tido problema, não tivemos nenhum problema ao longo de toda a nossa história de Ministério Público, mas nunca se sabe. Em alguns estados há problemas de relacionamento sérios. Por exemplo, o estado de Alagoas não consegue aprovar sequer o orçamento deles. Já faz mais de 2 anos que eles não conseguem, que a Assembleia Legislativa lá coloca o orçamento deles bem menor do que o Executivo manda, um orçamento que não dá nem para o mínimo das despesas. E aí o governador veta, eles derrubam o veto, a Assembleia Legislativa derruba o veto. Então, esse projeto de lei ele tem essa grande vantagem. Uma vez aprovado, a gente vai ficar com uma lei que já vai fixar automaticamente, a cada vez que houver o reajuste lá no Supremo, então aqui já fica sendo só por um ato do Procurador-Geral de Justiça, apenas para poder dar aqui a conformação
normativa aqui dentro, mas já é fixado por lei. É um projeto extremamente assim, simples, né? Então, apesar de só agora ter sido encaminhado para Vossas Excelências, mas é porque na quarta-feira eu estava em Brasília, cheguei já só na quinta-feira de tarde aqui, e aí não deu tempo a gente fazer a entrega disso aqui na sexta-feira. Ontem foi feriado. Mas está aqui para a gente, então, poder discutir, para que a gente possa tirar qualquer dúvida, e após isso tudo aí colher as manifestações todas de Vossas Excelências, como a gente tem feito. Então, está aberto para discussão, se alguém deseja qualquer esclarecimento ou qualquer... Pois não... Certo. Pronto. Pois não. Nada. Senhora secretária, por favor. Tem aí, né? Bom dia a todos. Dando início à leitura, Lei Complementar fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O governador do Estado do Rio Grande do Norte faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º, o subsídio mensal do cargo de Procurador de Justiça. Pois não, doutora. Quer que leia a exposição também? É a exposição de motivos, para a gente ficar bem consciente. Pois não. Projeto de lei complementar. Expositor, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, destinatário, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Objeto, exposição de motivos do projeto de lei complementar que fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Procurador-Geral de Justiça, consulpedâneo no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 82, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, artigo 10, inciso 4º da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e artigos 3º, inciso 6º e 22.1 da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro de 96, vem apresentar a esta Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar que fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ao passo que formula adiante sua exposição de motivos e justificativas constitucionais e legais para sua apresentação e aprovação. Considerações sobre o mérito do projeto. A partir das determinações oriundas do Supremo Tribunal Federal, destacando a unidade do Ministério Público e de sua paridade constitucional com o Poder Judiciário em termos de direitos e prerrogativas, e do Conselho Nacional do Ministério Público, notadamente a exarada no bojo do pedido de providências número 1770 de 2014, segundo a qual é vinculante o parâmetro remuneratório do Procurador-Geral da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para fins de definição do subsídio mensal de todos os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário do Brasil, vem o Ministério Público do Rio Grande do Norte apresentar o presente projeto de lei para adequar a legislação estadual aos parâmetros fixados pelos referidos órgãos sobre o assunto. Tendo em vista essa premissa, hoje nacionalmente aplicada, de que o subsídio mensal dos membros do Ministério Público é igual ao dos membros do Poder Judiciário e vinculado, na forma definida nos artigos 37, inciso 11, 93, inciso 5 e 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é imperiosa a adaptação pelo Poder Legislativo Estadual da legislação local que fixa o subsídio dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte, objeto da presente proposição normativa. Esclareça-se que a proposta em exame não pretende mudar o parâmetro atual remuneratório dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte, inexistindo qualquer incremento de gastos com sua aprovação e aplicação. Apenas objetiva definir em lei estadual a forma de fixação desse subsídio, segundo os critérios consagrados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se, aliás,
de iniciativa legislativa idêntica à outra já protocolada pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, merecendo ambas as matérias, até pela paridade existente entre as instituições, tramitação conjunta e deliberação uniforme. Conclusão. Com esta exposição de motivos e justificativas legais e constitucionais, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Procurador-Geral de Justiça, espera a regular tramitação e aprovação do anexo Projeto de Lei Complementar, que fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ao tempo em que solicita a adoção das medidas necessárias para que a presente proposta tramite com a máxima urgência possível, respeitadas as competências legislativas. Natal, Rio Grande do Norte, 4 de outubro de 2016, Rinaldo Reis Lima, Procurador-Geral de Justiça. Lei Complementar, número, fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O governador do Estado do Rio Grande do Norte faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O subsídio mensal do cargo de Procurador de Justiça, nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição, corresponde a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. O subsídio mensal dos cargos de Promotor de Justiça é fixado a partir do subsídio mensal do cargo de Procurador de Justiça, obedecendo-se o escalonamento definido em lei. Artigo 3º. Os valores nominais dos subsídios referidos nesta lei constarão de ato do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Palácio de Despacho de Lagoa Nova, em Natal. Robson Mesquita de Faria, governador. Obrigado, Caís. Pois não, doutora Sônia, pode falar. O segundo teve só um pontinho a mais. Teve um pontinho a mais? É só isso aí. Tá. Artigo 2º ponto. Ah, tá, não tem esse ponto? Não. Como os outros, que não tem. Isso, tá certo. Só isso. Tudo bem. Bom, tá aberta a discussão, pode... Excelência, só Pois uma não, doutora dúvida. Iádia. Aqui no Vontade. aviso de convocação é subsídio mensal do Procurador-Geral de Justiça. Não, foi engano Mas nosso. é Procurador É Procurador de Justiça, é como está aqui na lei, é. Tá. Já está aqui Muito na lei, obrigada. está na exposição. Foi só lá na... Bom, eu vou então colher a manifestação opinativa já de cada um, como queiram, certo? Já que parece que não há realmente muita necessidade de discussão, pelo menos é o que parece. Doutora Sônia, manifestação de Tendo Vossa em vista- Excelência, por favor. Tendo em vista que esse projeto vem oficializar uma situação, de fato, já amplamente sacramentada pela resolução, o que nos dá mais segurança, meu voto é pela aprovação do projeto. Doutora Darcy Pinheiro. Também, Excelência, até porque nós não podemos ter uma casa em que tem por dever, primeiro, cumprir a lei e nós não termos a nossa própria lei. Então, acho que é uma iniciativa louvável e que vem corrigir essa lacuna que a gente tem aqui e nos dá segurança, em virtude do cenário que se desenha atualmente no Brasil. Por sinal, estarrecedor. Obrigado, doutora Darcy. Doutora Vânia. Também aprovo. Doutor Anísio. Excelência, caros colegas, eu vejo com extrema simpatia e não somente a proposta, como também de conteúdo jurídico, constitucional, em face de que nós precisamos ter definido claramente, não ao sabor do interesse ou de alguma outra situação que não seja, na verdade, adequação à Constituição. E nós estamos até que venha a ser efetivamente sancionada esta lei, aprovada e sancionada, e que nos dá essa garantia, essa segurança jurídica para enfrentarmos exatamente esses desafios no caráter de fixação de subsídio diante do que já disse aqui alguns colegas e
digamos assim, dessa NAU que atualmente está em tramitação no Congresso Nacional, que evolui para uma situação institucional, de cunho nacional, e ora quer retroceder a uma situação que nós não desejamos. Isso dá, de certa forma, aqui, pelo menos com a sua aprovação, a perspectiva que a gente possa caminhar com mais segurança jurídica. Então, eu manifesto no sentido de votar favoravelmente e aguardar que a Assembleia Legislativa e Sua Excelência o Governador venham exatamente ao encontro do desejo da nossa instituição. É só, Excelência. Obrigado, doutor Anísio. Doutora Auxiliadora. Doutora Darcy Oliveira. Doutor Arli. Excelência, pelos fundamentos expostos na exposição de motivos, sou favorável, e inclusive também quero acrescentar que hoje, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público estarão sob ataque. Nós temos hoje, né, hoje ou amanhã, um ato lá em Brasília, não é isso? Em função disso. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que ficar dentro da lei mesmo. Eu sou favorável, Excelência. Doutor Herbert não está presente. Doutora Tereza Cristina. Doutora Carla. Voto pelo encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa. Doutora Sayonara. Bom dia a todos. Os esclarecimentos prestados pela presidência no início dessa sessão se me afiguram pertinentes ao meu voto favorável pela aprovação deste projeto e encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado. Obrigada, Excelência. Doutora Iádia. Também me manifesto favoravelmente ao projeto e também peço para que depois possamos analisar os artigos 161 e 162 da nossa lei complementar, que precisarão ser também, vamos dizer assim, revistos, né, e atualizados. Eles estão como, doutora? Aqui, pelo Iádia? menos, que eu tenho de Só pra gente 2016, diz assim, eu vou dizer pelo menos o 162. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância ou categoria, e da categoria ou entrância mais elevada, para o cargo de Procurador-Geral. Já foi modificado esse aí, né? Porque já está em 5. Aqui não consta, pelo menos na última que eu tenho de 2000, versão compilada 2016. Então tem que só ajustar aqui. Já existe a lei, né? Então tem só que ajustar realmente aqui ajustar na a lei, no porque nosso aqui, site. Porque na versão não está aqui. Atualizar no site, exatamente. Isso, exatamente, tá bom? Uhum. Tá. E o 161 também, né? 161 também. O que é o 161? Deixa eu só Por favor. voltar aqui, por favor. Deixa eu ver se aqui tem. Desculpa. Me perdi aqui agora, mas já chego. Que eu fui verificar aqui que estava atualizado 2016 no site. Parágrafo. Cadê? Não, era esse. Era isso mesmo, né? Isso. Tá bom. Desculpa, 162. Não, é o 62. Eu vou falar agora com a diretoria para encaminhar ao pessoal lá para fazer essa atualização, Ok. doutora Iádia. Doutor Paulo Leão. Bom dia a todas e a todos. E, Excelência, elogio a iniciativa de Vossa Excelência, há muito reclamada, né? Com busca de dar um conforto de legalidade a essa situação estipendial. Então, deste modo, eu aprovo, sim, o encaminhamento do projeto da forma que foi apresentado por Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Paulo. Bom, é óbvio que também a minha manifestação é favorável, né, por óbvio. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça, por unanimidade, manifestou-se favorável ao encaminhamento à Assembleia Legislativa da proposta de lei discutida nesta sessão, nos termos em que foram lidos pela Secretaria, logo ao início. Então, agradeço
a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Oi, diga. Não, só uma coisa aqui no parágrafo 1º do 161 diz assim: a remuneração dos membros do Ministério Público observará como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelos membros do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Norte. Ah, tá, isso aí é o ressalvadas 161, vantagens, né? É o 161, tá. É o parágrafo 1º do 161, de caráter pessoal em razão do exercício de cargo ou função temporária. Aqui está falando na lei ministro do Supremo Tribunal, né, e não do Estado do Rio Grande do Norte. Eu não sei se isso também vai impactar. A gente faz, a gente dá uma olhada, dá uma analisada depois. Também. 161, parágrafo 1º. Obrigada. Vou dar uma olhada, doutora Elia, também. Muito obrigado a todos e tenham todos um excelente dia.